Saudações, tricolores, galera! Estamos iniciando aqui mais um Vou Ver o Flu Jogar. Dessa vez eu vou falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense estreia nesse sábado diante do São Paulo, lá no Morumbi, às 21 horas, vindo de uma vitória épica lá contra o River Plate. Aliás, as equipes chegam para esse jogo em momentos muito parecidos. Enquanto o Flu teve essa vitória épica por 3-1 lá contra o River Plate, o que assegurou para o tricolor o primeiro lugar do grupo D, superando o próprio River Plate, com isso se garantindo no pote 1 da fase de classificação da Libertadores, né, para o sorteio das oitavas de final. O São Paulo vem também de um momento bom, foi campeão paulista, quebrou um jejum aí de 8 anos, sem ganhar títulos, e vem também nesse momento embalado para a competição. São Paulo que se classificou no pote 2, se classificou em segundo no seu grupo e pode sim ser o adversário do Fluminense nas oitavas de final. O sorteio, lembrando, vai ser nessa próxima terça-feira, dia 1º de junho, e as partidas devem acontecer somente no dia 14 e 21 de julho. Por isso, esse teste inicial para o Fluminense é muito importante, uma vez que o São Paulo também é um dos principais elencos do futebol brasileiro, portanto, o Fluminense estreia com uma pedreira já logo de cara. É bom também para a gente já medir força e já conseguir uma grande vitória, estrear com o pé direito. Para esse jogo, o Hernan Crespo não vai poder contar com o Arboleda, ele que foi flagrado numa festa clandestina em São Paulo, foi afastado pela diretoria são paulina, multado inclusive, está de fora desse jogo, vai cumprir uma quarentena toda especial. Além do Arboleda, que está fora por esses protocolos de quarentena, Crespo também não vai poder contar com o Daniel Alves e com o Martim Benítez, que realizaram trabalhos lá à parte, separados, lá no centro de treinamento de São Paulo, porque estão lesionados. A primeira lesão do Benítez lá em São Paulo. Por isso, o São Paulo deve vir a campo com o Thiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo, 3 zagueiros, Igor Vinícius, Luan, Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara e Reinaldo, e Pablo, né, o atacante Pablo. O Hernan Crespo, de acordo com os colegas lá do GE de São Paulo, está armando o time num 3-6-1 para enfrentar o Fluminense. Pelo lado tricolor, o Roger Machado também deve manter essa formação que venceu o River Plate lá na Argentina, até para começar a trazer um pouco mais de liga para essa equipe. Então, Marcos Felipe deve vir para o gol, Samuel Xavier mantido na ala direita, Nino e Lucas Claro e Egídio. No meio de campo, Iago Martinelli. Martinelli está suspenso, mas só para a Libertadores, está livre para esse jogo. Iago Martinelli e Nenê, o Gabriel Teixeira, Fred e o nosso queridíssimo Caio Paulista, que vem superando todas as expectativas, vem transformando a opinião de muita gente aí, inclusive a desse que vos fala, o Caio Paulista, sempre foi tido como um jogador promissor, inclusive por nós aqui dos setoristas, muito espaço para ele crescer e agora ele vem mostrando o seu valor. Portanto, o Fluminense deve vir com força máxima para encarar o São Paulo nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Importante destacar que na próxima quarta-feira, já agora, né, o Fluminense joga sábado e depois na quarta-feira, já encara o Red Bull Bragantino pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, que antecede as oitavas. O jogo será aqui no Maracanã e depois, na quarta-feira seguinte, lá em Bragança Paulista, mas o técnico Roger Machado não deve poupar nenhum jogador, a menos que a fisiologia indique algum tipo de desgaste físico, né? Alguma coisa nesse sentido, mas o Roger não deve poupar ninguém não, viu, galera? Só para a gente deixar claro também, uma notícia importante que a gente ficou muito feliz em ler é que o atacante John Kennedy faz trabalho de recondicionamento após ser contaminado por essa maldita pandemia. Ele que ficou afastado, para vocês terem uma ideia, desde o dia 22 de abril, véspera do jogo contra o River Plate. Ele sentiu alguns sintomas dessa doença, ficou afastado preventivamente e depois, no dia 28 de abril, testou positivo. Aí deu o início à contagem de 10 dias, que se estendeu por 14 dias, e aí o John Kennedy passou a ser avaliado constantemente pelo departamento médico e só foi liberado para retomar as atividades físicas, veja bem, nesta terça-feira passada. Portanto, o John Kennedy ficou afastado durante 1 mês e 11 dias do centro de treinamento do Fluminense, aproximadamente, né, 1 mês e 7 dias, melhor dizendo, 8 dias, enfim, tempo para burro para um garoto de 19 anos ficar afastado da sua atividade. Então, para a gente ter uma ideia, a última partida do John Kennedy pelo Fluminense foi lá no dia 17 de abril, da vitória sobre o Botafogo por 1-0. Mas John Kennedy, evidentemente, está longe de ser relacionado, ainda está buscando o seu melhor condicionamento físico. Bom, então é isso, galera. Fluminense e São Paulo se enfrentam nesse sábado às 21 horas.
Evidentemente que você vai ficar vai sabendo de tudo, vai ficar por dentro de tudo aqui no Saudações Tricolores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos da base, mas não sou eu não, é com o João Eduardo Gurgel. Vai lá, João, um abraço, tchau, tchau. Fala aí, Pedrão! Então, sim, hoje também temos rodada dupla na nossa categoria de base. Sim, o Fluminense Sub-20 entra em campo e também o nosso Sub-17 volta a disputar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Então, vou começar já falando sobre esse último que eu acabei de falar, o Sub-17. O Fluminense enfrenta hoje às 3 horas da tarde o Sport nas Laranjeiras, jogo que vai ter transmissão da CBF/Maicujo TV. Fluminense que na atual campanha do Brasileirão Sub-17 ganhou a primeira rodada, né, por 3-1 do Fortaleza jogando em próprio Laranjeiras, depois empatou em 0-0 fora de casa com o Internacional lá no Sul e na última rodada empatou em 1-1 com o Vasco da Gama. O jogo foi em Nivaldão, lá no estádio do Arte Sul, na Baixada Fluminense. E aí o Fluminense atualmente ocupa a 4ª posição do seu grupo, estando atrás do Atlético Paranaense, que lidera, o Atlético Mineiro e também propriamente o Vasco. Então o Fluminense aí está invicto no campeonato, mas claro, uma vitória amanhã coloca o Fluminense novamente entre os 2 melhores da competição. Vitória super importante para os nossos moleques irem voltarem a ganhar mais confiança com a bola no pé. Já a molecada do Sub-20 vai ter mais um compromisso pelo Campeonato Carioca da categoria. O Fluminense joga como visitante, vai lá ao estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, na belíssima Ilha do Governador, enfrentar a Portuguesa, o time da casa, o tricolor que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Carioca da categoria. São 2 jogos, 2 vitórias, ganhando a primeira rodada contra o Macaé por 3-1 e na última rodada de virada em casa, jogo emocionante, clássico. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-1, o Gabriel Martins marcou, o Lambrito virou, o jogo que teve a narração inclusive do Daniel Kaiser na Flu TV. Então aí o Fluminense invicto, né, com essa nova geração do Sub-20, que pegou alguns moleques que jogaram no passado na geração dos sonhos, campeão brasileiro Sub-17, e aí agora o Sub-20 bem forte aí para essa temporada, rumando aí na conquista do título do Campeonato Carioca. O Fluminense que lidera o seu grupo nesta Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca Sub-20, Pedrão. Então amanhã, 10 horas da manhã, Campeonato Carioca Sub-20, 3 horas da tarde, Campeonato Brasileiro Sub-17, o Fluminense em campo também em dose dupla na base.